Fala pessoal, shalom ao coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Vem com a gente, você que está aqui pela primeira vez, eu te convido para se inscrever no canal e estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Diz assim: Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Derrubamos com ela argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Mais uma vez, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Derrubamos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O tema do nosso devocional hoje é como vencer sugestões que o inimigo lança na nossa mente e no nosso coração. Como vencer sugestões que o inimigo lança na nossa mente e no nosso coração. E, bom, eu considero que em cada devocional Deus fala. Então, todo devocional é importante. Vai ter um devocional que vai tocar mais em uma pessoa, vai tocar mais em outra pessoa, mas em todos os devocionais aqui, eu tenho 100% de certeza, Deus falou com muita gente em cada um deles. Mas tem alguns temas que eu considero importantes, porém pouco explorados dentro do rol de pregações que existem em português, por exemplo. Eu sei que esses temas são pregados, mas não são os temas mais pregados. Então, por eu sentir falta de ministrações nesse tema, me dá a impressão que quando eu falo sobre isso, esse é um devocional que se torna mais importante. Porque é um alerta que está sendo acendido, é uma lição que está sendo ensinada sobre uma área que é pouco ministrada. Ou quando é ministrada da forma errada. Eu sei que muitas pessoas sofrem com setas do maligno e não sabem lidar com isso da maneira bíblica. Quando eu falo setas do maligno, deixa-me exemplificar para você, porque eu estou falando no evangeliquez aqui. E talvez tenha alguém que não tenha tanta familiaridade com esse vocabulário. A expressão seta do maligno tem a ver com uma simbologia de ataque espiritual. Se você reparar bem, a seta é justamente a ponta de uma lança. E a lança era uma das principais armas de guerra nos períodos bíblicos. Sempre foi e até hoje, embora os soldados, a polícia, não saia por aí com a lança, saia com a arma de fogo. Mas se você for lutar com alguém que tem uma lança, essa pessoa tem uma arma perigosa para poder te matar. Então, quando se fala de seta do inimigo, você precisa imaginar um soldado de um exército inimigo atirando uma lança contra você. Inclusive, em um determinado momento da Bíblia, alguém vai escrever sobre dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? Já assistiu o filme Gladiador? No início do filme tem um confronto entre dois exércitos, o exército romano e o exército dos bávaros, a Germânia. E um dos soldados, na verdade, muitos soldados, eles molham a sua lança com não sei se é álcool, mas com alguma coisa inflamável, eles atiram fogo na sua lança e depois eles lançam esse dardo inflamado sobre o exército inimigo. Bom, se o dardo inflamado com fogo pegasse numa pessoa, matava na hora. Se pegasse no escudo, o escudo fosse de madeira, o fogo ia consumir aquela madeira. E se não pegasse em ninguém, o fato da lança parar num lugar como uma árvore ou alguma superfície faria com que aquela área fosse incendiada. Então, um dardo inflamado é uma simbologia poética utilizada na Bíblia para falar de ataques espirituais. Quero te ajudar a lidar com isso, porque, gente, essa é uma realidade na vida de todas as pessoas. Todo mundo passa por isso. Tem algumas pessoas que vão passar por isso de uma forma mais delicada, que vão sofrer um pouco mais com isso. Mas se todo mundo passa, tá? Então a Bíblia nos traz aqui um entendimento de que, primeiro, as armas da nossa guerra, elas não são humanas.
Você não vai utilizar métodos humanos para vencer isso. Mas as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí o apóstolo Paulo começa a dizer que essas armas que nós temos, elas derrubam argumentos e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele vai notoriamente falar de uma guerra que acontece no pensamento. Guarde isso, a sua mente, ela é um campo de batalha. E grande parte das batalhas espirituais que você enfrenta vão se passar dentro de você. Vão se passar na sua mente, vão se passar no seu coração. O maior inimigo não é aquele que está ao seu redor, não é aquele que está diante de você. O maior inimigo é o que está dentro de você. Já reparou como a ciência, por exemplo, tem grande dificuldade em lidar com vírus? Quando você tem uma virose, você toma medicamentos ali. Perdão. Eu falei de virose, comecei a tossir, né? Mas graças a Deus não estou não. Quando você tem uma virose, você toma medicamentos que vão te ajudar a minimizar os sintomas da virose. Mas se você tem uma virose, você vai passar alguns dias, você tem que esperar o efeito ali, aquele ataque do vírus passar. Né? Tiago, mas não é melhor só matar o vírus? Bom, tudo bem, você pode matar o vírus, só que o vírus está dentro da célula. Se você matar o vírus, você mata a célula. Basicamente, se você matar o vírus, você vai se matar. Então, por isso que você passa por uma virose e você passa 2, 3, 4 dias, às vezes uma semana, completamente mal, fraco, com várias disfunções no corpo, porque tem um inimigo no seu interior, e quando o inimigo está no interior é muito mais difícil lidar. Quando o inimigo está no seu interior, quem está ao seu redor às vezes não compreende. Por quê? Porque ele não está vendo. Já percebeu como, por exemplo, as enfermidades relacionadas à saúde mental, os quadros relacionados à saúde mental, eles muitas vezes eram desprezados e negligenciados há pouquíssimo tempo atrás? Eu sei que hoje ainda é, porém a conscientização tem aumentado. Mas se você recua um pouco no tempo, essa coisa de depressão, de ansiedade, era vista como fraqueza, como piada, era ridicularizada. Por quê? Porque a depressão, a ansiedade são inimigos que estão dentro de você. Se alguém tem um acidente, quebra uma perna, tem uma fratura exposta, você está vendo ali a fratura. Você logo se conscientiza que aquela pessoa precisa de ajuda porque você está vendo. Mas às vezes, quando alguém está com depressão, está com ansiedade, com síndrome do pânico, com alguma questão assim, muitas vezes as pessoas não percebem porque nós sabemos disfarçar bem. É bem verdade que todo mundo evidencia sinais. Eu ia fazer esse devocional com a camisa Sentimento Vaza, que nós temos lá, que é uma frase do meu pastor, meu amigo, pastor Diogo, e de fato o sentimento sempre vaza, as pessoas sempre dão sinais. Porém, infelizmente, a sociedade dá demora de perceber quando alguém está num quadro depressivo, quando alguém está num quadro de uma ansiedade crônica, num transtorno de ansiedade ali, que está colocando em risco muita coisa da vida dela. Isso é muito sério. E da mesma forma, tem cristãos, pessoas que acreditam em Deus, que leem a Bíblia, que amam Jesus, que ainda não perceberam o perigo que existe nas sugestões de pensamento. Porém, gente, isso é tão sério, que você vai perceber que o pecado original, o pecado de Adão e Eva lá no Éden, quando eles estão dialogando com a serpente e ali está acontecendo uma batalha espiritual, quando aquela batalha acontece, Satanás não lança sobre Adão, sobre Eva, um dardo físico. Ele não lança um golpe de espada, ele não dá um tiro, ele não dá um kamehameha, ele não faz demônios ferozes aparecerem para amedrontar Adão e Eva, não. Ele trabalha com sugestão de pensamento. Se você for lá ler Gênesis, eu tenho vontade de mudar o texto aqui e fazer um outro devocional, né? Porque é muito rico isso. Mas se você vai lá em Gênesis, você vai perceber que Deus dá uma ordem para Adão e Eva para não comerem como de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, certamente morrerão. E aí a serpente fala assim, é verdade que Deus falou para você que você não pode comer de nenhuma árvore? Aí Eva, não é de nenhuma árvore, só não pode comer dessa aqui, porque a gente vai morrer. Aí a serpente fala assim, certamente não morrerão. A serpente instaura na mente deste casal, instaura na mente deles um duelo de ideias, um jogo de ideias. Tem a ideia A, a ideia B, a ideia X, a ideia Y. Essas ideias agora vão confrontar. E a serpente começa a argumentar. Deus está mentindo para vocês. Ele sabe que quando vocês comerem,
desse fruto, vocês serão iguais a eles, vão ficar poderosos, inteligentes, vão crescer, vão desenvolver. Deus está com medo de vocês. E começa a pilhar o coração de Adão e Eva até o ponto em que eles comem daquele fruto proibido. E aí o pecado acontece e a história vocês conhecem. Mas o que eu quero enfatizar é que tudo acontece com a sugestão de pensamento. Sabe o que é que Eva deveria ter feito naquele momento? Eva deveria, ao ouvir da serpente uma palavra diferente daquela que Deus falou, ela deveria filtrar aquela palavra a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós um filtro que vai nos ajudar a entender, a discernir, a desmascarar esses dardos inflamados do maligno. É por isso que quando o apóstolo Paulo vai enfatizar isso, em 2 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer, olha só, nós derrubamos argumentos, derrubamos pretensão que se levanta contra contra o conhecimento de Deus, contra a ciência de Deus, e levamos cativo, levamos escravizado todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, todo pensamento que eu tenho, eu preciso filtrá-lo à luz da palavra de Deus. E só depois desse filtro, nós conseguimos discernir de fato a origem e o fruto que aquele pensamento vai gerar. É muito importante nós não desprezarmos isso e nós começarmos a perceber que determinadas afirmações sutis podem causar estragos terríveis na nossa vida. Eu me recordo de um casal que eu conheço, e eles passaram por uma crise no casamento muito séria. E essa crise no casamento, olha só, o casamento deles era uma bênção. Pelo menos aos olhos, né, sociedade. Mas era uma bênção mesmo, não era hipocrisia lá na face, não era uma bênção. Estavam bem, estavam construindo um bom casamento. E aí, de repente, começou uma crise que, enfim, né, gerou um problema sério. E a crise começou com... Olha como uma coisa sutil. A crise começou com o seguinte. Uma pessoa começou a elogiar o homem, né, elogiando muito aquele homem. Olha, você é um homem assim. Eu acho que você merecia coisa melhor. E aí o cara que amava a mulher, gostava da mulher, feliz com a esposa, de repente começa a nutrir aquele pensamento. Eu acho que eu merecia coisa melhor. Eu acho que eu merecia assim. E aquela sugestão de pensamento começou a gerar conflitos com a esposa, começou a gerar coisas extraconjugais, começou a gerar uma série de problemas, e aquela família quase foi destruída. Teve uma restauração, mas passaram por muitas feridas, por conta de uma sugestão de pensamento. Aquele pensamento, se tivesse sido filtrado à luz da palavra de Deus, muitos problemas poderiam ser evitados. E você pode ter sugestões de pensamento, gente, de diversas sortes. Sugestão de pensamento que tem a ver com tentação de pecado. Ou sugestão de pensamento que vai tentar implantar em você, por exemplo, pensamentos de morte. E aqui vem uma lição muito necessária para você. Atenção, vou falar isso aqui agora. E esse tipo de coisa eu costumo falar só na comunidade do discipulado. Tá? Inclusive, semana passada, fazendo uma aula sobre batalha espiritual, já coloquei lá. Quem está na comunidade, vai lá no módulo de batalha espiritual, uma aula que eu intitulei de aula 0. E para você que não está na comunidade, entra na comunidade para poder receber essa aula também, tá? Comentário fixado aqui na descrição do devocional. E o que eu vou falar aqui agora, eu costumo falar apenas em nível de comunidade, que é o seguinte. Você precisa entender que Deus, quando fala com você, ele sempre fala dentro do seu contexto. Vou dar um exemplo grosseiro para ti. Não tem como Deus me mandar um anjo no meu quarto, reluzindo, aparecer uma aparição sobrenatural. E o anjo fala assim, vim entregar uma mensagem de Deus para você. E de repente o anjo começar a falar em chinês. Por que não faz sentido? Porque eu não entendo chinês. Aí Deus teria que operar o milagre da interpretação de línguas, né? E na verdade não faria sentido para mim receber essa mensagem em chinês, porque chinês está distante do meu contexto de entendimento. Só um exemplo para você perceber, tá? Então note que muitas vezes, Thiago, mas eu conheço alguém que pregou e que um milagre a pessoa de outro idioma entendeu no idioma dela justamente. Deus teve que traduzir milagrosamente para a pessoa entender, porque se não for no contexto dela, ela não entende. Então Deus sempre fala conosco em nosso contexto. Deus sabe como me alcançar, Deus sabe como te alcançar como ninguém. Deus conhece coisas da sua vida que ninguém conhece, que nem você faz ideia, que está dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro do teu ser. Tem coisas, e eu costumo
sempre fazer essa investigação de tempos em tempos, tem coisas em mim que eu me pergunto, por que eu sou assim? E eu encontro a origem. Eu falo, acho que a primeira experiência que me levou a sentir isso, a pensar isso, a agir dessa forma, foi assim, 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 foi aquele trauma, foi aquele acontecimento. Mas tem coisas no meu coração, na minha forma de pensar, na minha forma de ser, que eu não consigo encontrar fontes. Eu não passei por nenhum trauma que eu me lembre disso, não tem nenhuma situação, não tem nada. E por que sempre... Porque tem coisas que é da nossa natureza. E a gente nasce com essa natureza e vai conhecendo ela ao decorrer da vida. Então Deus sabe de coisas de nós que ninguém sabe. Logo, Deus fala no nosso contexto. Mas o que muitas pessoas não percebem é que o diabo também fala no nosso contexto. Afinal de contas, ele quer entrar na nossa mente. Ele quer entrar no nosso coração. Então ele vai contextualizar algo para, inclusive, para que muitas vezes a gente ache que esse pensamento intrusivo, que esse pensamento maligno, venha de Deus. Então é muito importante você filtrar os teus pensamentos à luz da palavra de Deus. Tiago, como é que eu filtro os pensamentos à luz da palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Esse é o problema. Quanto menos você conhece da palavra de Deus, mais você está suscetível a enganos, a abusos, a sugestões de pensamento do maligno. Essa é uma das razões que queima no meu coração o desejo de estar aqui diariamente no devocional com você. Essa é as razões que queima no meu coração o desejo de construir uma comunidade do discipulado. Essa é a razão que queima no meu coração o anseio de ver as pessoas mergulhando na palavra de Deus. Porque quanto mais da palavra de Deus você conhece, mais filtro você tem para poder discernir pensamentos, sugestões, ideias, sentimentos que estão no seu coração. Se você não tem esse filtro apurado, você fica à mercê de muita coisa. E quer saber de uma? Quero abrir um parêntese aqui. Quer saber de uma? Satanás conhece a Bíblia mais do que você. Satanás conhece a Bíblia mais do que você. Isso é tão sério, que quando Satanás vai tentar Jesus lá no deserto, ele tenta 3 vezes. As 3 vezes que ele tenta, ele usa a palavra de Deus. De tão forma que ele conhecia a palavra de Deus, sabe? Qual era o problema para o Satanás aqui? É que Jesus era a própria palavra encarnada. Então Jesus combate a aplicação errada da palavra com a aplicação correta da palavra. Se Jesus não soubesse de Bíblia ali, gente, ia passar batido 100%. Satanás conhece muito a Bíblia. Então, se nós não conhecermos, nós estaremos à mercê. E quando nós estamos à mercê, diversas sugestões de pensamento começam a passar, sugestões como Deus não se importa com você. Esse tipo de sentimento vem de Satanás. Sugestões como você nunca vai conseguir mudar. Sugestões como o seu passado te define. Sabe? Quem estava aqui no devocional de ontem? Se você está aqui a primeira vez, vai no devocional de ontem, depois desse, termina esse, vai no devocional de ontem. Nós falamos sobre o chamado de Moisés. E o chamado de Moisés tinha muito a ver com isso. Moisés achava que o passado dele definia ele. Moisés se achava incapaz. Moisés achava que nunca ia conseguir mudar. Moisés tinha diversos pensamentos sobre ele que Deus teve que ir desconstruindo para poder levantar esse grande homem de Deus. Então são pensamentos que hoje a psicologia chama alguns deles de crenças limitantes, não são todos que são sugestões do maligno, mas alguns deles se tornam crenças crenças limitantes. Tem que ter algumas crenças militantes também que são do maligno, viu? Vigia aí. Mas crenças limitantes que nos impedem de desfrutar da vontade de Deus em diversas áreas. Na família, na área profissional, na área financeira. Por exemplo, tem várias crenças limitantes dentro do contexto de comunidade de fé sobre vida financeira. Há uma visão de que a pobreza divina e que a riqueza é do mal. Não tem nada disso. Quanto mais de Deus você tiver, mais apto você vai estar para lidar com qualquer coisa. Tanto com a abastança, com as finanças prósperas, quanto com a escassez. Você precisa lidar com esses 2 desafios. A escassez é um grande desafio. Mas a abastança de riquezas também é um grande desafio, que vai te dar oportunidade para fazer muita coisa, boa e ruim. Você precisa de Deus para lidar com as 2 coisas. Crenças limitantes na área da família, crenças limitantes na área do relacionamento, crenças limitantes na área espiritual. Uma série de equívocos que são constantemente alimentados através de sugestões de pensamento. E aqui vai uma outra chave muito séria. Pelo amor de Deus, preste atenção nisso, porque isso é uma riqueza muito grande. Isso vai mudar a sua vida, você não pode desperdiçar isso aqui.
Se você perceber bem, fizer um raio-x na sua vida, um raio-x na sua mente, você vai ver que tem algumas sugestões que elas são alimentadas por você mesmo. Como assim, Tiago, alimentadas por mim? Satanás jogou aí e você fica retroalimentando isso. Você fica retroalimentando. Sabe quando é que você retroalimenta? É quando você começa a repetir para você mesmo. Uma coisa é alguém dizer assim, ó, você nunca vai conseguir mudar. Isso é uma sugestão que vem de fora. Quando eu acredito nisso, eu estou empoderando isso, eu estou tendo fé nisso. Quando eu tenho fé nisso, eu ouvi a primeira vez dizendo, você nunca vai conseguir mudar. Só que agora eu repito para mim mesmo, eu nunca vou conseguir mudar. Aí eu tento mudar, eu tento novas coisas, eu tento um novo empreendimento, eu tento um novo projeto, eu tento uma nova ideia, eu tento um recomeço da minha vida e vem aquele pensamento, eu nunca vou conseguir mudar, eu nunca vou conseguir mudar, eu nunca vou conseguir mudar. Já não é mais um ataque do maligno, mas é uma semente do maligno que você abraçou, você empoderou, e quando você acredita numa palavra, gente, fé tem a ver com acreditar. Quando você acredita numa palavra, você está botando fé, você está implementando fé nessa palavra, e você está tendo fé numa semente que o maligno plantou a ponto de não é mais Satanás, mas você mesmo dizer, eu não vou conseguir mudar. Entende como uma série de sugestões de pensamento vão acorrentando a nossa vida? Agora, a partir do momento em que você filtra esses pensamentos à luz da palavra de Deus, a coisa toma uma outra perspectiva. Então, por exemplo, se alguém começa a sugerir para você, Satanás, né? Começa a sugerir para você que você não tem valor. E pode parecer algo até genérico, até, Tiago, isso aí, pô, você não tem valor, uma coisa... Tinha um exemplo melhor para usar, não? Mas essa afirmação, você não tem valor, isso leva a pessoa a mergulhar em diversas situações degradantes. Porque no fundo, a pessoa sente que não tem valor. Isso é tão sério que a maioria dos métodos coaches, e eu não estou validando esses métodos, enfim, é preciso conhecer cada um e ter um contexto de cada um, mas a maioria dos métodos coaches lidam primordialmente, no início dos seus métodos, das suas terapias, seus tratamentos, eles lidam primordialmente com a crença de merecimento da pessoa. E aí por que eu faço o asterisco? Porque eu entendo que o nosso merecimento está em Cristo. Eu não mereço nada, mas Cristo pela graça me dá, tá? Porém, eu estou apresentando uma solução diferente, mas o problema identificado é o mesmo. Os treinadores, os coaches, os terapeutas, os mentores, eles identificam o mesmo problema. Se a pessoa não resolver essa questão de merecimento dela, ela não vai fluir, ela não vai avançar. E reitero, a palavra de Deus traz uma solução diferente. A palavra de Deus não vai dizer, você merece, você é bom, você é isso, você é aquilo. Mas a palavra vai te contar a história de um Deus que se fez carne, que pagou o preço por você e pelo merecimento desse Jesus gracioso, amoroso, santo, justo, digno, verdadeiro, grandão. Esse Jesus que me resgatou sem eu merecer, ele vai me empoderar para que eu tenha uma nova vida. A graça de Deus, atenção, a graça de Deus, ela me livra da condenação e me livra da escravidão. Anota isso. A graça de Deus, ela me livra da condenação e me livra da escravidão. Por que isso é importante? Porque algumas pessoas querem a graça de Deus apenas para livrarem elas do inferno. Essa é a falsa graça. Tiago, eu estou livre do inferno aqui agora, maravilha, mas não quero mudar de vida. Não quero ser transformado, porque a pessoa ainda está escravizada. A graça de Deus de verdade, ela te livra da condenação e ela te livra da escravidão. Você agora tem uma nova liberdade em Cristo que te habilita a lidar e a lutar contra os pecados, a lutar contra os vícios e a lutar contra essas sugestões de pensamento e esses dados inflamados do maligno. 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer que você foi comprado por um alto preço. Jesus, Deus encarnado, morreu por você. Será que você não tem valor? Será que essa sugestão de pensamento foi plantada de fato por Deus? Então, olha como uma palavra, um versículo, já serve para filtrar um pensamento completamente equivocado e que leva as pessoas a entrarem em estados completamente degradantes.
Outras pessoas pensam, olha, eu nunca vou ser livre desse pecado. Esse pecado aqui de estimação, esse pecado eu nunca consegui vencer. João 8,32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas, Tiago, já tentei terapia, já tentei remédio, já tentei treinamento, já tentei retiro disso, acampamento daquilo outro, já tentei tantas coisas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus começa a limpar o teu coração. Sabe quando uma piscina está bem suja? O limpador de piscina vai lá, joga um produto que a água começa a ficar cristalina. Essa é a palavra de Deus. Quando você começa a colocar a palavra de Deus para dentro do seu coração, você começa a receber ali uma limpeza por dentro, uma limpeza das suas lentes espirituais. Você começa a enxergar uma nova realidade, você começa a enxergar uma nova esperança, você começa a enxergar uma nova possibilidade da sua vida. Por quê? Porque agora o tipo de pensamento que vem à sua mente está sendo filtrado pela palavra de Deus. Agora, embora eu tenha citado crenças limitantes em um determinado momento, eu sei que existem algumas sugestões de pensamento que também nos fazem mal, algumas setas do maligno que também nos fazem mal, que não tem a ver necessariamente com crença limitante. Satanás muitas vezes vai usar o outro lado também. Tiago, que outro lado é esse? Bom, eu falei aqui de você não presta, você nunca vai mudar, você nunca vai conseguir, seu passado te define, coisas depreciativas que às vezes vêm na nossa mente e no nosso coração. Mas às vezes Satanás ele também utiliza elogios falsos ou exagerados. E aí você começa a moldar no teu coração um orgulho que vai fechando os teus olhos para as coisas de Deus. Da mesma forma que você ouvir palavras negativas o tempo todo pode te intoxicar, você ouvir elogio o tempo todo e achar que você é bom demais, que você é o bambambam, que você é o barril dobrado, isso também vai te destruir. É interessante quando o apóstolo Paulo ele está numa cidade pregando e uma mulher que estava possessa de demônios, a mulher começa a elogiar o apóstolo Paulo. Diz, olha, esse homem é um homem de Deus. Ouça uma pregação, ele está cheio de Deus. Preste atenção neles, eles são homens de Deus de verdade. Rapaz, que homem de Deus é Paulo? Paulo olha para a mulher e expulsa demônios da vida daquela mulher. Ele sabia do perigo dessa validação que não vinha de Deus. Portanto, às vezes, Satanás não consegue te parar. Quando ele não consegue te parar, ele começa a tentar te desviar da rota. Quem já assistiu aquele filme bem antigo, Velocidade Máxima, né? Esse filme, meu Deus, esse filme já era antigo quando eu era pequeno, imagine agora. Mas passava direto na sessão da tarde, quando era Lagoa Azul, era Velocidade Máxima. E basicamente a história do filme é um carro, uma família está num carro, e esse carro ele não consegue parar, tem um problema ali no freio, enfim. E o cara, já que o carro não pode parar, o cara tem que ficar guiando o carro ali de uma certa forma, né? E o filme vai se enveredando por isso. Acontece às vezes na nossa vida espiritual, porque a gente começa a ter um crescimento vertiginoso, a gente começa a avançar na vida, a gente tem uma transformação de condição muito rápida, e muitas vezes, vou fazer isso para fechar o devocional agora, passou rápido demais aqui, o tempo já passou, vamos lá. Muitas vezes, quando a gente muda de condição muito rápido, a nossa mente não acompanhou a condição. É o famoso fulano mudou de vida da noite para o dia. É o exemplo da loteria, da mega da virada. O cara que era pobre a vida inteira, de repente ele acorda e tem lá milhões na conta dele. Ele mudou de condição. Mas a mente dele não está preparada para aquilo. E às vezes, o cara que nunca teve aquela condição, aquilo vai ser mais destrutivo para ele e para a família dele do que o contrário. Por quê? A nossa mente, ela não muda da noite para o dia, gente. A nossa mente, ela não muda da noite para o dia. E é aí justamente que você tem que tomar cuidado com sugestão de pensamento. Lembra do exemplo que eu citei lá no início? Para você que chegou agora, recua aí o devocional, assiste do início. O exemplo que eu citei do rapaz que tinha um casamento bem estruturado, um casamento feliz, estava bem com a esposa, até que alguém falou assim, olha, você é tão bam, que você merecia algo mais. Não foi naquele dia que o cara deixou de amar a mulher. Não foi naquele dia que ele resolveu assim, olha, vou ter uma vida dupla. Não foi naquele dia que ele falou, então vou jogar tudo pra cima. Não. A coisa fica ali no coração, sendo alimentada. E dessa mesma forma que uma sugestão de pensamento, ela vai acessando a nossa alma aos poucos, as coisas boas, a palavra de Deus, ela também vai acessando a nossa alma aos poucos.
É impossível alguém ter uma mudança do norte para o sul, da noite para o dia, de baixo para cima, só através de um devocional desse. Mas você que já está aqui, ó, já estou aqui há uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, estou aqui desde que começou o devocional. O fato de você estar todos os dias, já tem coisas na sua vida que quando chegam, você já tem uma barreira no coração preparada para filtrar aquilo, porque você está todo dia preparado ali. Seria como você tentar ir para uma academia de jiu-jitsu um dia e sair querendo lutar contra um lutador profissional. Você não vai conseguir. Não tem como você acumular anos e anos de sedentarismo e dizer assim, não, hoje eu vou para academia, e você querer sair da academia ali como bodybuilder profissional de altíssimo nível. Não vai. Você tem que ir todo dia, dia após dia. Aí faz a dieta, aí faz o descanso, e aí faz o treinamento correto, e vai. Agora, qual é a vantagem? É que quando você vai acumulando essa estrutura, ela também não se esvai com facilidade. Está firme, está forte. Quando a sugestão de pensamento vem, você está preparado para lidar com aquilo à luz da palavra de Deus. E eu quero terminar esse devocional lendo com você 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Rapidinho aí, que hoje o horário voou, meu amigo do céu. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Para você saber mais disso, você tem que entrar na comunidade do discipulado. Pelo amor de Deus, está perdendo tempo. Para a gente crescer junto lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, fala assim, ó. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa expressão, nós temos a mente de Cristo, tem até devocional sobre isso aqui. Ela não significa que eu tenho todas as ultra habilidades espirituais que Cristo tem. Cristo é onipotente, onipresente, onisciente. Eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, eu não sou onisciente. Mas quando se fala que nós temos a mente de Cristo, diz respeito a nós termos acesso a aprender com a mente de Cristo. Nós temos acesso a aprender com o coração de Cristo. Nós temos acesso a aprender ao caráter de Cristo. Então, bebe dessa fonte, para que quando as sugestões de pensamentos, dados inflamados do maligno chegarem até você, você vai saber combater conforme a palavra de Deus. Aí você vai sentir na prática o que nós lemos aqui no início de 2 Coríntios capítulo 10, que as nossas armas, elas são diferentes. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para confrontar argumentos, pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, e nós, com isso, podemos levar os nossos pensamentos debaixo da liderança do pensamento de Cristo. Amém, gente? Vamos orar juntos? Para a gente fechar esse devocional, antes de orar, eu quero convidar você que é novo por aqui, a se inscrever no canal. Se inscreve, não perde essa oportunidade, pelo amor de Deus. E você que está nos assistindo, estando aqui pela primeira vez ou não, deixa um like nesse vídeo, porque o like ajuda muito para que essa transmissão chegue para mais pessoas. Olha só, no comentário fixado tem 2 links. O primeiro link é o seguinte, é o link do nosso grupo de WhatsApp, onde todos os dias eu envio o link dos devocionais, eu envio anotações dos nossos estudos aqui, e para você entrar lá, basta clicar no comentário que está fixado. É excelente para você se manter constante aqui no devocional, e é um grupo fechado, um grupo que não tem conversas paralelas, ninguém vai ficar enchendo o seu saco, não vai chegar mensagem toda hora, vai ser só para te entregar o link dos devocionais todos os dias. E também, no comentário fixado, você tem a nossa comunidade do discipulado, que vai ser uma bênção você acessar, você vai crescer muito na comunidade, e qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no @tbatista8 no Instagram. Eu tenho a alegria, o privilégio de poder tirar todas as suas dúvidas para você entrar na comunidade também, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse alimento do céu, esse pão do céu que nos instrui. Senhor, eu sei que muitas pessoas lutam com sugestões de pensamento. Na verdade, todos nós. Mas algumas pessoas lutam de forma ainda mais sensível, de forma ainda mais delicada. E eu quero te clamar, Senhor, para que essa palavra seja um bálsamo, um refrigério, seja um norte do céu para os corações. Espírito Santo, alcança e toca agora quem precisa ser alcançado. Eu te dou graças por esse privilégio que nós temos de ter a tua instrução e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, gente. Like no vídeo, comenta aqui antes de você sair qual foi a parte mais interessante desse devocional, a parte que mais falou do teu coração. Teu feedback ele é muito importante pra gente. E é claro, estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus.
Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.